Está bom? Parece que sim, né? Oi, 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 gente! Voltamos para mais um vídeo do nosso crop de delicadeza, né? Então, estamos na terceira parte agora, que vai ser trabalhar o bojo, né? No caso, como eu falei pra vocês, aqui eu já fiz, já costurei, né? Acho que eu costurei até... Ele ficou estranho, cortei bastante, tá? Eu tinha um bojo, eu acho que ele era 44 e eu cortei ele, então ele ficou menor, tá? Ele deve estar um 42 agora, 40, tá bom? Eu quero só passar algumas considerações, tá? Que enquanto eu tava fazendo, né, que passaram, me vieram na cabeça, né? Ó, se você for forrar o bojo, o ideal é que você forre ele primeiro e depois você costure, óbvio, né? Porque senão você não... Ai, caramba, olha. Você não vai conseguir, né? Ou seja, colocar um tecido de fundo aqui. Se você comprar um bojo branco, você vai fazer com linha branca, eu não vejo necessidade, mas... Assim, pra dar uma estética mais bonita, né? Normalmente é o ideal. Eu pensei em fazer esse aqui com um forro, eu ia fazer preto por baixo. Só que o único bojo preto que eu achei era muito pequeno, e aí não dava, tá? Porque tem que ver que com essa linha aqui, né, que eu tô usando, que na verdade eu nem vi o texto dela. Eu fiquei com um crochê, né, o desenho padrão, ele formou tipo por um tamanho G, né, um 40, 42. Ele não formou um pequeno, tá? Então precisa levar em conta tudo isso antes de você começar a fazer a peça. Veja o tex que você vai usar, porque dependendo, se você for seguir a risca os pontos, você pode, né, terminar com um desenho muito maior do que o seu bojo, e aí você vai ter que, desculpa, você vai ter que adaptar, né? Sei lá, costurar, puxar e tal, aí pode ser, você perde o padrão, né? O padrãozinho dele, tá bom? Então, pra mim ficou ideal. Dei sorte, tá? Com esse... Até por causa que ele tem elastano também, né? Então, não ficou estranho, ficou, né? Manteve o formato, tudo bonitinho. Se você comprar o seu bojo já furado e você quer forrar, então você vai ter que forrar e refazer as furos, né? As marcações. Então, não faça isso. Se você comprar ele já furado, prefira já o bojo na cor, né, de fundo que você quer para sua peça. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Ah, sim, antes de você começar também é importante você marcar qual é a frente, né, e qual vai ser o verso, para você não errar. Você tem que, né, eu já mostrei no outro vídeo, você tem que ver certinho, né, para onde que vai ficar a parte de baixo, para onde que vai ficar a parte de cima, tal, e a frente e o verso, porque eu fiz o primeiro e eu tinha costurado todinho o forro pelo verso, então ele tava retão, que não tinha a concavidade do seio, né? Aí eu tive que refazer. Outra coisa muito importante, gente, beba água, se alonga antes e depois, tá? De fazer o seu crochê, o seu trabalho, para evitar, né, problemas futuros. Alguém pode reparar, né, que eu fico muito de ai, ai, ai nos vídeos, mas é porque eu tô, né, não tô num espaço apropriado, né, primeiro de tudo. Eu improvisei aqui uma mesinha no meu quarto, porque onde eu moro agora é muito barulhento e as crianças também não colaboram. Uma parte estuda de manhã, outra parte estuda à tarde. Aí é TV, é tablet, é computador, é um monte de coisa, né? Ligado, fazendo zoada. Tanto que por isso também eu coloquei a música de fundo no outro vídeo, porque eu filmei no final de semana, então estavam todos em casa.
E aí é uma festa, né? Tá? Então, praticamente é isso, tá? Não se esqueçam de se alongar, beber água, manter uma boa postura para evitar, né, de se lesionar, de em vez de ter uma experiência satisfatória, né, prazerosa, né, fazendo seu crochê, você tenha, né, desconforto, né, e isso te traga, né, um problema e até um desânimo mais à frente. Aí só pra fiz o teste, né, o modelo, então agora vou mostrar como é que eu fiz, né. Primeiro de tudo, ó, meu bojo não tem furos, tá? Ele tá assim de tanto eu virar e desvirar. Mas aqui não tem tanto problema, porque como tem o crochê por cima, não dá pra ver, né? Fez se não tivesse. Na verdade, o lado... Ó, esse é o lado de dentro, mas por algum motivo ficou assim. Enfim, tá? Eu vou usar aqui um caseador, tá? Pra fazer os furos, porque ele não é furado. Pra facilitar a sua vida, você pode já adquirir um furado, né? Do jeito que você quer, mas não tem necessidade, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz os furinhos aqui, ó, mais ou menos meio milímetro da borda, tá? Porque senão pode, na hora que você estiver passando a agulha, né, costurando, ele pode rasgar as partes mais fininhas. Então, fiz um furinho aqui, ó, bem no... Tá vendo? Mais ou menos a distância que tem naturalmente, né, a pontinha. Aí, essa parte é chatinha, mas compensa, né? Então, vamos lá. É mais ou menos, eu dei um espacinho. Opa. Foi mal. Esse negócio aqui é meio maluco, ele fica ligando e desligando sozinho, se eu não mexer. Tá? Então, ó. Com esse daqui é mais fácil de furar, tá? Não pode ser muito espaçado, nem assim o suficiente, tá bom? O importante é não ficar muito na borda, só isso. Porque como a gente tem que passar várias vezes a agulha, a gente vai passar uma, ó. Tá vendo aqui, ó, o buraquinho? Passou, entendeu? Aqui não passou muito bem, então. Às vezes essa linha aqui do bojo agarra e não deixa a agulha passar pelo buraco, tá? Então, isso é só pra visualizarem, tá bom? Então aqui. Aí a gente vai cuidar pra não furar os dedos, óbvio, né? Faz devagarzinho, sem pressa e com calma, tá bom? Tá tudo certo. E bom, aí vocês vão fazer isso aqui, né? Em volta dele todinho. E quando terminarem, a gente volta aqui pra começar a costurar, ok? Bom, aqui eu já terminei de furar o meu, né, no caso, tá? Passei 2 vezes até pelos furinhos aqui, garantir que eles estão bem abertos. Eu marquei, tá? Pra onde vai ser a parte de cima do bojo, por causa que quando você vai ver, né, aqui o crochê, né, você tem que garantir que ele fique certinho, né, alinhado com o formato, porque senão, por exemplo, se eu coloquei assim, teve uma hora, e aí ele não ficava bom, entendeu? Aí não, pra mim é melhor assim, tá? Dar uma esticadinha pra ele, né, pegar o formato do bojo e tudo mais, tá? Aí você tem que ver para as pontinhas casarem, para não ficar estranho, entendeu? As beiradas. Porque dependendo do bojo que você pegar, ele não vai ser. Veja o formato desse bojo, né? Ele é sei lá, parece uma concha, né? Mas tem uns que são triangulares, e aí você tem que ficar esperto, né? Tá bom? Então... ok?
Então, primeira coisa, vamos garantir de prender as pontinhas aqui pra já ficar no jeito, tá? Deixa eu ver se eu tô enquadrada. Tô assim. Vamos ver se tem aqui dar um zoom depois. Tá? Onde aqui? Cadê? Aqui, ó, quero prender aqui bem no meio. Pra não ter erro. Ó. Aqui, seu buraquinho que eu fiz bem no meio dele. Show. Isso aqui é só pra alinhar, tá? Tá? Então agora a gente tem que... Não vai dar perfeitamente com todos os... Se tiver uma agulha, então você pode fazer isso aqui com uma agulha também. Acho que é o quê? Gosto do desafio, da emoção, né? De fazer mais difícil. Isso feito com uma agulha mais rápido. Agora que eu pensei. Já tinha começado. Aqui, ó, ele agarra aqui no meio do tecido. Tá, então o que que é? Eu vou passando pelos lugares aqui do ponto baixíssimo, né? Ops. Deu ruim. Tentando pegar bem nas correntinhas, nos lugares mais... Opa. Assim, mesmo passando duas vezes, tem uns que não tem jeito, ó. Ele agarra na linha no fio do forro aqui do tecido do bojo, né? Não tem problema. Eu gosto de filmar de manhã, mas pra não ficar devendo, porque pode acontecer alguma coisa durante meu dia e eu acabe não gravando, né? Eu tava livre. É de uns... Peraí, cadê o furo? Parte mais fininha do forro é acho que eu escolhi também uma cor de linha que não é tão favorável, né? Mas, como eu disse, não tem nada vermelho.
Eu queria uma coisa vermelha. Eu achei que este top de ser ao mesmo tempo algo delicado, né? Sem deixar de ser muito feminino pro vermelho. Tem que tomar cuidado, tá? Tanto pra não errar o... Não faz direto com a agulha, porque essa agulha não é muito pontuda. Se fosse uma agulha bem pontudinha, aí, ó, forçando. Os pontos aí na marra. Como que ele tem que ficar, tá? Vendo? Ó, tem uma afrouxada aqui. Ele não pode ficar afrouxado, ele tem que ficar bem na linha certa pro... Ai, trem. Tá, terminei aqui, né, de fazer a costura, ok? E agora a gente vai começar a fazer os pontos altos em volta dele, todinho, tá? Aqui é simples e não é. Esse fio aqui é a marcação, tá? Eu coloquei ele pra marcar, mas vocês podem ignorar. Deixa eu jogar ele aqui pra trás. Porque não é pra ficar aparecendo, né? Ai. Tá? Vamos precisar outro marcador, aqui, pra gente saber onde que é o nosso primeiro ponto alto, ou primeiro ponto baixo, tá? A gente faz uma correntinha e já vamos entrar no mesmo furo, que é o primeiro, tá? Eu tô fazendo assim, óbvio, mas é possível fazer apenas pegando, né, nos pontos aqui, tá? Costurando pelas laterais. Só que, importante, que eu marquei, ó. Aqui em cima, eu fiquei com 51 pontos, lá no outro bojo. E aqui pro meio, eu marquei uma distância até aqui, que deram 14 pontos baixos. Tô falando de pontos baixos, tá, gente? 14 pontos baixos. Então, eu preciso que esse outro bojo também fique com a mesma quantidade de pontos, pra poder dar certo quando eu fizer a união e aqui quando eu fizer os picôs, tá certo?